Reflexão: Santo Afonso Maria de Ligório, Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições, como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Mas ver-se pela tentação em perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu, é isso uma pena demasiado amarga para quem ama deveras a Deus. Observemos, porém, que esta é a sorte comum das almas santas, porque elas aceitam de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Depois foi tentado de presunção, porque o diabo transportou a terra santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: recomendou-te aos seus anjos e eles te levarão nas palmas das mãos, a fim de nem sequer tropeces numa pedra. Finalmente foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: todas essas coisas te darei se prostrado me adorares. Uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu Filho unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Cada vitória é uma nova coroa, diz São Bernardo. Os meios de que nos devemos servir para vencer as tentações são os mesmos que nosso Divino Redentor nos ensina, com o seu exemplo no Evangelho de hoje. Jesus jejuou 40 dias. Para vencermos todas as tentações, em particular a dos sentidos, é mister que nós também, especialmente nesse tempo de Quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam a Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, de São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, e não àquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Vai-te, Satanás! Gente, olha, nós lembramos agora do Santo Cura d'Ars, não é? Santo Cura d'Ars, ele ficava na porta da igreja, você sabe, quando ele foi mandado para Ars, não tinha quase ninguém, uma meia dúzia de velhinhas, se não tivesse quente, porque senão nem isso. E o povo estava tudo no pecado, era uma igreja terrível, uma paróquia horrorosa. E o povo, em plena hora da missa, estava indo para o baile. Aí ele dizia da porta da igreja: vão mesmo, só que vocês vão entrar sozinhos, sem o anjo da guarda, porque o anjo da guarda de vocês não entra nesse lugar de pecado. Agora os demônios vão entrar todos com vocês. O anjo fica esperando aqui fora, que não é lugar para ele, não. Mas os demônios vão entrar todos com vocês. Vão lá, pode ir, é boa. Aí eles começaram a acordar para o estado de pecado e condenação que eles estavam e começaram a se converter. Claro que isso não fez o Santo Cura d'Ars uma pessoa agradável aos donos dos clubes lá dos bailes e tudo mais, né? Mas a Deus ele foi muito agradável, né? Converteu um monte de gente. A igreja começou a encher, porque ele falava as verdades da vida. Agora, aqui hoje em dia não, né? Hoje em dia tudo é permitido, tudo convém, tudo é assim tranquilo, não tem condenação. É Jorge Mário Bergoglio: se você morrer, bom, se for muito malzinho assim, o Senhor vai te perdoar, mas se você for muito, muito, muito mal, aí ele vai desintegrar a sua alma, mas o inferno está vazio. Só mentira, blasfêmia. Olha, só por isso já está excomungado. Ele dizer que o inferno não existe já está excomungado, porque a existência do céu, purgatório e inferno é dogma de fé. Quem tem o livro dos dogmas aqui da paróquia, da igreja, né? Mas que a paróquia lançou, que a loja Sagrada Face lançou, vai lá ver. Pessoa que nega um dogma está excomungado da igreja. Imagina um que negou, bom, se não deu todos por falta de tempo, né? Porque se pudesse, né?
No coração levou todos. Um já dá excomunhão na hora para a pessoa, automática. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da problemática que é. Os anjos não andam, quem está no caminho do pecado, no caminho do mundão aí, está sabendo o caminho de Deus e está no caminho do mundo voluntariamente, então tá, vá, né? É isso que está nos dizendo aqui São Bernardo. Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e estarmos resolvidos a adorar a Deus, nosso Senhor, e servi-lo e a Ele só. Oh, quantos há que não cuidam em refrear suas paixões nascentes e que imaginam poder servir a dois senhores, isso não tem como. Mas depois, ao primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. A pessoa tenta ficar assim, né, com um pé de um lado do muro, com um pé do outro, tentando se equilibrar ali, e acaba do lado do inferno, fim de conversa, sem contar que o muro já é do demônio. Quem está em cima do muro não optou por Deus de verdade, então já está do lado do demônio. E o Senhor não quer nada pela metade. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Pronto, com o Senhor é assim, definitivo. Ó meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração, peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecei a minha fraqueza. Eu vos peço pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda a alimentação, e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificais a vossa igreja com anual abstinência quaresmal, concedei à vossa família que com boas obras execute o que de vós deseja obter com sua abstinência. Doce coração de Maria, sede minha salvação.